Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, prof. Dá para escutar sim? Opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, senhor. Graças a Deus, estamos aqui na luta. E... eu mandei no grupo, alguém chegou, teve a curiosidade de ver dois arquivos que eu mandei? Oi, prof, eu não consegui ver, não cheguei a ver. Ah, ok. É, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Estou abrindo aqui um arquivo, só um minutinho, enquanto eu acabo de abrir. Tá. Aqui. Ok. Esse aqui eu fecho. Bem, pessoal, tem alguém aqui do grupo que está fazendo imersão financeira, API de imersão financeira comigo? Eu não tem ninguém, né? Fazendo imersão? Oi, prof, acho que não. Não. Tá. Eu estou conversando, eu estou tentando manter as minhas turmas um pouco atualizadas em relação às minhas pesquisas, né? Então, estou trabalhando já há uns 4 anos nessa parte de fundos de investimentos, né? E, e, e agora, esse fim de semana, eu consegui ajustar aí uma série de fatores dentro do solver. O solver não é simplesmente, você coloca lá, põe lá rodar. O problema do solver é que você tem que ajustar um monte de parâmetros. Então, para vocês terem uma ideia, esses são os parâmetros do solver, né? Porque senão ele não funciona legal. Ele demora muito tempo. Estava me demorando 10, 12 horas de processamento, para vocês terem uma ideia. Essa planilha que eu estou fazendo aqui. O solver demorava 10, 12 horas. Alterando alguns parâmetros, testa muda outro, altera um, altera outro. São esses parâmetros aqui. Consegui ajustar esse fim de semana para um tempo que começou a ficar razoável, tá? Ficou em 1 hora e 29 minutos, 1 hora e meia. Tá? Poxa, 1 hora e meia de processamento numa máquina i5 com 32 GB de memória, e sim, 1 hora e meia de processamento. Chegou a demorar 10, 12 horas essa planilhinha aqui para processar. Então, vocês terem uma ideia, tá? O que é isso aqui, tá, pessoal? Isso daqui são todos os fundos de investimentos que são comercializados pela XP.
tá? Vocês viram que eu mandei uma planilha. A minha área de pesquisa são fundos de investimentos, tá? Então, eu trabalho em cima disso, e aqui, especificamente, eu estou tentando determinar uma carteira ótima de investimento. Então, esse que é o objetivo, tá? Existem algumas metodologias diferentes. Eu estou usando uma metodologia que se chama Markowitz. Markowitz é o nome de um estatístico que trabalhava com investimento. No caso, não era fundos, era ações. E ele fez um artigo, vocês encontram esse artigo na internet, está disponível. E ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Só isso, né? E ele era a determinação de carteira ótima de investimento. Então, ele, um tal de Sharpe, que tem um índice chamado Sharpe, que vocês estão vendo aqui. Sharpe é em homenagem ao Sharpe, foi ele que inventou esse índice, o índice de Sharpe. E é uma outra, também ganhou um prêmio Nobel por causa disso, tá? Então, tem vários prêmios Nobel que foram dados, de economia, né? Que foram dados para pesquisadores de investimentos, né? Quem sabe um dia, né? A gente chega lá. Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os fundos da XP, na realidade são 680 fundos, a última vez que me passaram. Tem alguém aqui que trabalha na XP, pessoal? Como ninguém respondeu, suponho que não. Então, pego esses 600 e poucos fundos, tá? Faço uma pré-seleção. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar com mais do que 200 fundos. Então, eu trabalho aqui, vocês estão vendo que vai até a linha 211, mas é que ele começa na linha 11. Então, tem 200 fundos aqui. Esses 200 fundos são selecionados por Sharp. Quanto maior o Sharp, é o que vem para cá, tá? E com esses 200 fundos, né, eu vou determinar a carteira ótima. Como? Quem estiver fazendo imersão financeira comigo vai ver que, em primeiro lugar, eu calculo a volatilidade do fundo de um ano. Então, volatilidade é o desvio padrão da variação diária do papel, da cotação do papel. Então, eu faço isso, eu tenho uma... não é nessa planilha, é numa outra muito maior que eu não conseguiria trabalhar. E aí eu passo para essa planilha que é bem simplificada. Repare que eu passo só valores, eu não passo as fórmulas. Aqui é uma matriz de correlação de 200 por 200, porque é todos os fundos versus todos os fundos. E eu vou fazer uma multiplicação matricial para achar qual que é a volatilidade, que é o desvio padrão. Primeiro eu calculo a variância. A variância, eu vou pegar uma matriz linha, que é a proporção de cada fundo, de quantos por cento eu tenho de cada fundo, sendo que no máximo é 100%, é lógico. Então, uma boa parte dos fundos não tem nada. Alguns têm alguma coisa, tá? Multiplicado pela volatilidade daquele fundo, eu tenho uma matriz linha, multiplicado pela matriz quadrado, multiplicado pela transposta dessa matriz. Eu tenho a variância. Com a variância, raiz quadrada, eu calculo a volatilidade. Tá, ok? O X da questão é achar os melhores fundos e colocar proporção aqui. Então, isso eu deixo por conta do nosso amigo Solver, que vocês aprenderam. O problema é aqui. São esses parâmetros aqui, tá? Então, esses parâmetros aqui, você tem que ajustá-los, né? Esses parâmetros eu estou ajustando via programação, que é aqui. Aqueles parâmetros são esses aqui. E o duro é você fazer o ajuste fino. Aquilo que eu te falei, tá, pessoal? Um número desse aqui que você coloca errado, ele passa de 1h30 para 12 horas de processamento.
Então, 12 horas de processamento numa máquina boa, haja, senão você travou a máquina fica parada. E com isso eu acabo gerando isso daqui. Esse é o resultado final. Qual que são as proporções ideais de cada fundo, tá? Sendo que as restrições têm que me dar 100%, não pode dar nem mais, nem menos, tá? Essa soma daqui tem que dar 100%. Eu dou uma rentabilidade alvo, ele tem que me atingir essa rentabilidade alvo e me dar um mínimo, a menor volatilidade possível. Tá? Então, eu tenho aqui 10 propostas de fundos diferentes, cada coluna amarela dessa é uma proposta, para, dado uma rentabilidade, eu achar a menor volatilidade. Então, estão vendo aqui, tenho desde 11% ao ano até 97,7% ao ano. Poxa, professor, vamos usar essa. Não sei. Não sei, porque se forem ver essas aqui, ela está muito carregada em criptomoeda. Eu acho que é um baita risco. Tá? Se eu fosse cair, eu cairia aqui, ó, entre 50%, eu cairia aqui na metade. Na metade, se eu fosse montar essa carteira. Tá? E se você fizer um gráfico de rentabilidade pela volatilidade, você vai achar isso daqui, que é chamado de fronteira eficiente de Markowitz. Tá? Isso, na realidade, ele não está... ele tem que dar aqui um formato de uma bala. Só que a parte de baixo não me interessa. Então, me interessaria essa parte de cima. Não está dando uma bala perfeita? Não. Por quê? Por causa que são muitas restrições. Essas restrições, elas trabalham para impedir que isso aqui dê uma barra, um formato de bala perfeita. Bala de revólver, tá, pessoal? A gente chama de bullet, vai dar um bullet, isso daqui, tá? Não está dando um bullet, é a parte de cima do bullet perfeito, justamente porque as restrições, elas distorcem o modelo. Tudo bem, pessoal? Bem, com isso, você fala, e aí, o que você faz? Eu monto aquilo que a gente chama de FOF, Funds of Funds. Então, um fundo ideal de fundos teria esses 17 papéis aqui, 17 fundos de investimento nessas proporções. Tá? E ele, se eu tivesse usado ele teria dado 49,5% o ano passado. É lógico, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Isso todo mundo sabe. Mas, como eu estou fazendo uma análise com 2 anos, apesar que está com 252 dias, na realidade eu pego dados, os primeiros dados de 252 dias atrás, ele pega dados de mais 252 dias atrás, ou seja, eu estou trabalhando com 2 anos. Ele me dá bem qual que é a tendência do fundo, tá? E qual que é a seriedade dos administradores. Pode não dar os 50%, mas ele dá um número razoável. E já fizemos alguns pelo menos um backtest, tá? Quem não sabe backtest é rodar para trás. E com exatamente uma carteira que a gente montou para XP em janeiro de 2020, e hoje, com todo esse rolo que está com bolsa de valores caindo, instabilidade financeira, inflação subindo, essa carteira está dando mais que 20%. Então, já é um número interessante, tá? E é isso aí. E o que eu estou falando isso? É mais para mantê-los atualizados, tá? Com pesquisa, porque a gente vê aqui só na aulinha, vamos fazer balanço, vamos fazer demonstrativo de resultado. Tá, e aí vocês se perguntam, pô, esse professor trabalha ou só dá aula? Posso dizer uma coisa, 60% a 70% do meu tempo está em cima disso. Aqui, essa brincadeira, para ajustar esses índices, tá, pessoal?
foi o fim de semana inteiro. Sábado para domingo, eu fui dormir 3 horas da manhã, ajustando. Ajusta, é tentativa e erro, não tem outra maneira. Você tem que tentar. Ajusta o índice, vamos começar de 1. Ajusta. Tá melhor. Tá? E toda vez que você põe para ajustar, põe para rodar e esperava umas 3, 4 horas, 2 horas, 4 horas, 5 horas, aquele monstro, né? E por isso que dá muito trabalho, você pega muito tempo, até conseguir chegar. Pode ser que você consiga dar mais um ajuste fino? Pode. Na atual conjuntura, eu não aguento mais, eu já estou de saco cheio. Prefiro ficar essa 1h30, que eu acho que é um tempo razoável hoje, perto das 10, 12 horas que eu levava, tá? Do que ficar ainda com tentativa e erro mexendo aqui nos parâmetros. Tudo bem, pessoal? Alguém dormiu? Estamos aqui ainda. Isso. Estamos aqui ainda. Ainda estão aí? Aqui. Que bom. Ainda bom que ninguém dormiu, tá? Só uma pergunta. Isso é engenharia? É engenharia, tá? Então, estamos mexendo aqui com pesquisa operacional, com estatística, com cálculo numérico, com engenharia econômica, com contabilidade, tá? Para calcular tudo isso, né? Estamos mexendo com tudo isso. Sistema, Big Data, tá? Então, estamos usando aqui essas matérias novas que vocês estão fazendo aí, sabe, de database, Python, SQL, vai tudo aqui. A gente usa todas essas brincadeiras aqui para conseguir chegar nisso daqui. Por quê? Porque a gente extrai dados gigantescos, quantidade de dados, assim, pra você ter uma ideia, só essa carteira de fundos de investimento, eu tenho as cotações dos últimos 3 anos de 50 mil fundos brasileiros. Isso daí dá uns 20 a 30 milhões de registros que eu tenho que manter numa base de dados, tá? E acesso a essa base de dados por SQL. Tá? Então, é essa brincadeira que a gente está fazendo. Falado isso, nós vamos fazer o jogo de empresa, né? Vocês estão lembrados que a gente tem o jogo de empresa? Empresas. Jogo de empresas também é um sistema que foi desenvolvido. Eu desenvolvi esse sistema aqui, tá? Então, ele está em ASP, é uma linguagem de programação para a internet, ASP, tá? Com base de dados SQL, ele trabalha com um servidor remoto que está rodando lá em Porto Alegre, tá? Esse servidor remoto ele trabalha com o MySQL e ele tem um servidor ASP também. E eu estou usando, é uma linguagem de programação para a internet, o ASP. Bem, vamos rodar o período. Essa turma é a turma O. E por aqui a gente vê o mercado como está funcionando. Logo de cara eu vejo que essa empresa aqui, a BCGV, não jogou, então ela vai ser penalizada. Uma outra coisa, agora está acontecendo diferente do começo, a demanda está com 108 mil unidades e é uma oferta de 163 mil unidades, ou seja, uma demanda menor do que a oferta. O que vai acontecer? Vai sobrar. Só aqui dá para a gente ver que, no mínimo, 50 mil unidades de produtos vão deixar de ser vendidas. Por quê? Porque a gente vê que muitas empresas forçaram aqui, né? Forçaram aqui a quantidade. Para você vender mais, você tem que ou oferecer um preço melhor ou colocar mais vendedores, porque mais vendedores conseguem vender, conseguem atingir, aumenta a capilaridade da empresa, ou mais propagandas
locais e corporativas, tá, pessoal? Então, a propaganda é a alma do negócio, a propaganda que acaba gerando no médio e longo prazo o status do produto, né? Um produto passa a ser um produto premium, tá? Ganhando status na medida da propaganda, as propagandas corretas, os subsídios, Então você pega relógio TAG. TAG é um relógio que você vai comprar um relógio automático, está 20 mil reais. Tá? Então, poxa, o que ele tem a mais do que os outros? Faz um monte de propaganda na Fórmula 1. Você pode ver que tem até equipe de Fórmula 1 da TAG, sabe? Então, ele acaba ganhando status. E aí ele consegue cobrar mais, tá? Poxa, por que o BMW, por que Audi são essas status? E esse status ele conseguiu pista de corridas, patrocinando esporte. Então, essas grandes empresas, para ganhar espaço, para ganhar status, ela começa a fazer essas coisas, tá? E investir em propaganda corporativa, mostrando que é bom, e investir em tecnologia e inovação. Tá? Não adianta você investir, apesar de, por exemplo, eu falei do relógio TAG, Rolex, os relógios mais caros, eles não são a quartzo, eles são mecânicos automáticos, que a gente chama. Por quê? É aquele que você não precisa da corda, ele carrega com um movimento do punho, tá? Então, esses relógios automáticos os bons são muito caros. Você encontra relógio automático de R$ 50, relógio chinês. Eu comprei um monte uma vez, sempre eu gostei de relógio automático, comprei um monte. Pergunta se tem um funcionando. Dura pouquíssimo, né? Não aguenta. Mas você pega um relógio suíço bom, esse dura muito, ele dura a vida inteira, passa para os filhos, tá? Provavelmente, talvez os pais de vocês tenham relógios que foram dos avós de vocês e vão ser passados para vocês no futuro, porque isso dura gerações. Esses relógios são mecânicos, são de uma confiabilidade extrema. Bem, falado isso, cada um desses fatores eles têm um peso de influência na venda, então o preço influencia 50% na venda, quantidade de vendedores 18%, propaganda local 15%, propaganda corporativa 15%, incremento 2%. Fora isso, eu vou ter um turnover de 5% dos operários e 10% dos vendedores. Turnover o que é? É o número de operários que pedem a conta e vai embora, porque arrumou um emprego melhor. Vou rodar isso daqui. Rodei. E ele está ainda carregando, carregou. E ele deu a seguinte informação. Primeiro, qual que é o potencial de vendas de cada um dos produtos? Aqui ele mostra qual que é, se você tiver essa quantidade, vai ser essa quantidade que você vai vender. Tá? Então, as empresas têm esse potencial de vendas e ou vai faltar produto, e essa vai ser a quantidade vendida efetiva, tá? A única que ficou faltando produto foi essa FC Contabilidade, que poderia ter produzido mais 2.500, que teria vendido, já estava vendido, só não tinha para entregar. Todas as outras sobraram em estoque. O que eu vou fazer? Por exemplo, se eu fosse da LMRRV, o que eu vou fazer aqui se sobrou tudo isso de estoque? Repara uma coisa, pessoal. Vamos ver aqui potencial de vendas. A LMRRV, potencial de vendas de 16 mil. Ela vai ter que fazer muita coisa para chegar nos 20. Então,
não é dizer que, sabe, não é tão simples assim. Eu aumento a quantidade e todo mundo compra. Não está assim o mercado. O mercado está difícil, muito concorrente, muita gente produzindo. Então, por exemplo, essa empresa, eu faria o seguinte: eu não produziria, não produziria, desculpa, não é essa. Eu não produziria nada nesse próximo período. Essa GLYM, eu produziria uns 3, 4 mil no máximo. Por quê? Porque tem 14 mil em estoque. Essa BVGVL, eu produziria 10 mil no máximo. Por quê? Porque vocês estão vendo que as quantidades estão mais ou menos no patamar dos 20 mil. Não adianta você querer produzir 30, 40 mil, a não ser que você coloque um preço lá embaixo, e aí você corre o risco de não ter lucro suficiente, não cobrir os seus custos, ter um prejuízo, tá? Ou você oferecer outra coisa a mais, tipo vendedor, propaganda e inovação. Só que, vou colocar uma inovação. Isso vai incrementar muito pouco. Não é isso que vai fazer grande diferença para você. Tá? Então, vocês têm que ser parcimonioso, tá, pessoal? Poxa, professor, então eu estou jogando todo errado? Não, é que é o começo. Vocês estão por tentativa e erro, estão aprendendo. Tá? É melhor errar aqui do que errar na empresa. Bem, quantidade de operários. Então, nós temos essa quantidade de operários com estes salários. Alguns já começaram a aumentar de salário, tá? Então, vocês vão ver que quem aumentou de salário perdeu menos funcionário. Quem aumentou menos perdeu mais. No final, acabou saindo 18 funcionários de todas as empresas. Vendedores, a mesma coisa. Então, tenho de 9 a 12 vendedores aqui. Os salários são esses. E esses são quem perdeu o vendedor. Tá? Sempre você ficar prestando atenção nisso daqui, quantos que você perdeu, porque você precisa repor, né? Precisa repor os vendedores e os operários que foram embora. Bem, visto isso, vamos gravar essa jogada. Ele está rodando, mas demora um pouquinho. Jogou. Vamos para o Balanced Scorecard. Balanced Scorecard, turma O. Ele está dessa maneira. Então, aqui é o quanto aumentou de lucro. A base é sempre o 15º período, nós estamos no 22. A nossa base é o 15º. Então, teve empresa que já aumentou 171% do lucro em relação ao 15º período. Aumento no faturamento. Também teve uma variação aqui diversa, né, de vários. Margem operacional. Margem de lucro, vocês vão ver no segundo bimestre, tá? Mas basicamente é o lucro operacional dividido pela receita líquida. Receita líquida nós vamos ver hoje, tá? Então, lucro operacional também nós vamos ver hoje. Então, tem que ser positivo isso daqui. Se isso aqui for negativo, você está perdendo dinheiro, você está com prejuízo. Isso aqui tem que ser positivo. Market share é a fatia de mercado. Quem está com o melhor pedaço da fatia do mercado é essa Unibalanços, está com 21% do dinheiro do mercado e 24% do volume de produção do mercado. Volume de produção não, desculpa, do volume de venda do mercado. Então, é a que está com os melhores market share, essa Unibalanços. E custo unitário. Esse daqui, quanto menor, melhor. E reparem, quanto mais você produz, menor é o seu custo unitário.
Por que isso? Porque você tem aquilo que é chamado de ganho de escala. Ganho de escala é se aumenta a produção, diminui o custo. Mas por que diminui o custo? Porque é o seguinte, eu tenho um custo fixo, eu tenho que pagar o aluguel da fábrica, é R$10.000. Se eu fabrico 10.000 unidades, é R$1 de custo para cada produto. Vocês concordam? Agora, se cair minha produção e eu produzir 5.000 produtos e não 10.000, ao invés de pagar R$1 para cada produto de custo, eu vou ter R$2 de custo para cada produto. Não 1, 2. Aumentou meu custo unitário. Esse é o custo unitário. Por outro lado, se eu produzir 20.000 unidades e pagar R$10.000, eu vou pagar 50 centavos de custo. Então, quanto maior a produção, menor esse meu custo unitário. Por quê? Porque eu absorvo os custos fixos. Mas eu também não posso aumentar a produção se eu não tiver venda. Não adianta nada eu ficar gerando estoque. Vai acontecer que nem aconteceu com essas equipes. Eles geraram estoque e agora vão ter que parar a produção. Se vão parar a produção, o custo unitário vai aumentar. Não tenha dúvida. Por quê? Porque a quantidade de produzida diminuiu. Vocês vão ver que na próxima rodada, essas empresas aqui que pararem a produção, e tem que parar, o custo unitário vai subir naquele momento. Giro do estoque é o número de dias que a mercadoria fica parada no estoque. Tá? Tem empresa aqui, que nem essas duas, que eu tenho mais do que 1 ano de mercadoria já estocado. Isso é ruim, você ter muita mercadoria estocada, porque existe um custo de estocagem. Esse custo, muitas empresas pequenas não levam em consideração, e é um custo alto. Por quê? Porque você precisa de capital de giro, e você está com o capital de giro todo parado em estoque. E você precisando de dinheiro, muitas vezes você vai no banco, pega a desconta duplicata, paga uma fortuna de juros, e você está com o estoque lotado lá. Tá? A não ser que você faça especulação com estoque, se você não fizer, você está ferrado. No nosso caso aqui, não dá para fazer especulação. Então, você não deve ter estoque. Não existe aquilo que a gente chama de estoque especulativo nesse caso. Tá? Vocês devem ver alguma coisa em planejamento PCP, né, planejamento de controle de produção, vai falar de estoque, estoques mínimos, tudo bem. E existem também uma coisa que vocês não devem ouvir falar lá em PCP, mas provavelmente se vocês forem ver em marketing, ele deve comentar alguma coisa de estoques especulativos. Por exemplo, posto de gasolina. Ele sabe que vai ter um aumento na gasolina, no diesel, ele corre e manda vir caminhão, tanque, encher os tanques dele. Por quê? E ele não vende aquela gasolina, ele deixa parada para aumentar de preço, e aquela mercadoria que ele pagou um pouco mais barato, ele consegue vender num valor maior. Por quê? Porque aumentou os preços da gasolina, do diesel, do álcool. Esse é o famoso estoque especulativo. Então, não precisa ser um grande empresário, um grande comerciante para fazer isso. Muita gente faz isso daí. Até nós, consumidores, fazemos estoques especulativos. Você sabe que vai ter uma entre-safra, que vai faltar arroz, feijão, você estoca no armário da sua casa arroz, feijão, porque está num preço bom. Você compra, você sabe, isso aqui dura meses, um arroz, feijão dura meses, você faz um estoque especulativo. Tá? Então, não é uma coisa assim do outro mundo. Bem, falado tudo isso, nós vamos ver aqui que as empresas que pegaram as melhores notas foram essas aqui. E nós estamos dessa forma. Bem, pessoal, está faltando 5 minutos. Então, antes de a gente começar aqui, nós vamos dar hoje a teoria do DRE. Então,
vamos falar aqui no nosso planejamento, tá? Como é que nós estamos? Vejam bem, pessoal, hoje, dia 22, nós vamos começar DRE, eu vou falar mais a teoria, não sei se vai dar tempo de fazer exercício. Semana que vem, DRE. Deixa eu ver quando que é a prova de vocês, né, pessoal? Vou pegar o calendário geral aqui, que está aqui no Informações Gerais. Então, a prova de vocês está para o dia 4, tá, pessoal? 4 de outubro. Ou seja, nós temos pouco menos que 2 semanas. Uns 10, 12 dias, tá? Tudo bem, pessoal? Pro, tá me ouvindo? Tô. Boa noite. Boa Me noite. surgiu uma dúvida, porque eu estava olhando no calendário, né, que a gente tem de atividades, né? E para dia 25, já estava, né, na aula, no começo da semana, na aula de segunda, você já tinha falado para entregar até o B9, né? E também eu acabei de ver que tem uma aba para entregar algum exercício de DRE. Sim. Então, tem duas coisas para entregar, então? Duas coisas diferentes. Espera um pouquinho. Vamos por partes. Uhum. Vamos por partes. Isso. Tá? Então, na de hoje. Uhum. Na de hoje, eu coloquei aqui uma entrega parcial de exercício, se nós conseguirmos fazer um exercício. Entendi. É o exercício que foi feito em sala de aula. Se não for possível fazer esse exercício, então eu vou limpar isso daqui, eu vou tirar isso daqui. Entendi. Não se preocupa com isso. Na aula de segunda-feira, essa entrega parcial, o que era? Era o exercício que foi feito na aula, durante a aula, tá? 4, Tá? Então, era aqui que tinham que me entregar. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se a data está correta, essa entrega total de exercício da série B. Aqui é para vocês me entregarem todos os exercícios prontos dessa planilha aqui de balanço. Uhum. Tá? E ele está para o dia 26 de setembro. 26 é domingo, é isso mesmo. Tá certo. Então, no domingo, vocês vão ter que me entregar todos os exercícios feitos. Hoje, vai depender se a gente conseguir fazer alguma coisa ou não. Entendi. Tá? Tá bom. Entendi. Tudo bem, Marina? Então, Perfeito. é basicamente isso, né? E aqui foi o de segunda-feira o que foi feito. Sim, sim. O de segunda já estava, era para entregar na própria segunda mesmo. Na própria segunda. Eu faço isso, eu não vou, tem 1 minuto e meio, dá para a gente até conversar, tá, pessoal? Uhum. Pelo seguinte também, eu preciso dar algumas notas parciais, tá? Fica muito peso em cima só dos exercícios todos os exercícios. O que a gente pede? A gente pede para entregar essas atividades parciais para o pessoal fazer, porque senão fica muita gente aí por osmose, fica aí quase dormindo, né? Ou no Facebook, né? Ou no Instagram, tá? Ou no WhatsApp, né? E fazer exercício que é bom nada, ninguém faz. Então, eu peço esses exercícios parciais para forçá-los, tá? Tem que fazer, esse horário é de aula, é horário para fazer os exercícios. Eu não estou pedindo para vocês, sabe, agora me entregar um exercício à meia-noite, ficar trabalhando que nem uns doidos. Não, é o que foi feito durante a aula. Não estou pedindo nada mais, nada. Não é um esforço, sabe? Não tem que fazer um baita. Não. Se você fizer o mínimo possível, que é fazer o exercício durante a aula, então é por isso que a gente pede esses exercícios parciais, né? Tem gente que chia, pô, mas toda aula tem que entregar. Toda aula que a gente faz exercício tem que me entregar o exercício, pelo menos, né? É isso aí. Bem, menos de 1 minuto, vai cair. Eu vou dar